Bom dia, minha amiga Lília, primeira a chegar na sala, bom dia, feliz sábado, feliz último dia de abril, né? Mais um mês que acabamos hoje, muito bom falar de bloqueios, né? Muito bom falar para ficar livre deles, né? Muito bom, vamos ler aqui a passagem enquanto as pessoas chegam, né? Bom dia, lindona. Nós vamos ler uma passagem muito linda. Bom dia, Ju, seja bem-vinda. Nós vamos ler Ezequiel 47. Uma passagem muito linda que tem falado muito no meu coração. A conversa nossa hoje vai ser em torno de uma pessoa bloqueada. Bom dia, Ivânia, bom dia. Uma pessoa bloqueada bloqueia outros, mas uma pessoa desbloqueada ou uma pessoa curada, ela desbloqueia outros ou ela cura outros. Então nós podemos curar pessoas quando nós estamos curados. Quando nós estamos bloqueados, a gente abre a boca e automaticamente a gente reforça o bloqueio das outras pessoas, né? Então é importante para nós e é importante para o projeto de Deus, né? Para o reino de Deus na terra, é importante que nós estejamos desbloqueados e curados, né? Então vamos ler aí Ezequiel 47, nós vamos pegar, é linda a passagem inteira, bom dia, Elielza. O capítulo inteiro de Ezequiel 47 é muito lindo, mas nós vamos ler uma parte, né? Por conta do tempo, só uma parte que está aí no versículo 9. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. Olha só que interessante. Bom dia, moça. Tá falando aqui o seguinte, que o profeta, ele teve uma visão de um pequeno rio de água que começava, e esse rio de água, ele foi aumentando o volume. Bom dia, Romo, seja bem-vindo. Foi aumentando o volume. E para que essa água, né? Quanto mais ele andava, mais alta ficava a água, o nível da água ia subindo. E aí tá aqui o versículo 9, né? Sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. Olha a cura aí, né? E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. É você, sou eu, né? Essas águas curadas que curam outros, né? E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde Engedi até Euglaim. Eles serão um lugar para espalhar redes, ou seja, prosperidade, vida, né? Seus peixes serão de acordo com seus tipos, com os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Aqui fala muito de prosperidade, de cura, né? Vamos mandar coraçãozinho e aviãozinho aí para o pessoal que tá dormindo ainda ou que tá meio perdido aí no, no Instagram. Vou mandar um aviãozinho para algumas pessoas. Nós temos um vinho novo aqui hoje sobre bloqueio, né? Deus dá para nós, Deus traz para nós vinho novo. Então vamos mandar aqui, vou mandar para algumas pessoas aqui, umas pessoas lindas que podem entrar na sala. Vamos lá. Mandei para um monte de gente aqui. Isso, e muitos coraçõezinhos. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Os coraçõezinhos ajudam o Instagram a entregar mais, né? O Instagram às vezes fica com um pouco de preguiça de entregar, mas aí quando a gente manda esses coraçõezinhos, aí começa a chegar a gente, né? Bom dia, Vânia, seja bem-vinda. Então, olha só, vamos falar hoje então sobre bloqueios emocionais. E olhando de uma forma para o nosso propósito, vamos entender como é que vai ser a nossa conversa aqui. Eu vou falar de vários. Obrigada, Eliel, já transbordou, obrigada. Quanto mais a gente manda para as pessoas, mais gente pode ser abençoado, né? Pensando, ouvindo, né? Bom dia, Ivânia, bom dia, Sara, bom dia quem é de Diamantina, que tá chegando aí agora. Shake Diamantina. Gente, olha só. Deus tem falado muito comigo sobre isso, vocês que me seguem, estão sempre junto comigo, vocês sabem disso, e Deus tem me levado para águas muito profundas em relação a bloqueios, desbloqueios e curas. E se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, e eu não tenho, bom dia, Vânia, não tenho nenhuma dúvida em afirmar para você aqui, é que Deus,
ele tem um projeto de cura e ele tá com pressa, né? Por que pressa? Porque tá chegando no final mesmo dos tempos, nós estamos fechando aí uma dispensação, né? Um tempo de Deus. De tempo em tempo fecha-se um ciclo e está fechando um ciclo agora e nós temos que estar atento para esse novo ciclo, né? Que está começando. E quanto mais nós estivermos atentos a isso, mais nós seremos usados por Deus, né? Ai, a Edna, né? Shake Diamantina é Edna. Seja bem-vinda, Edna. Muito bom te ver aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos. Ajuda a chegar a mais gente. Então, olha só. Então, nós estamos chegando no final dos tempos e o Senhor, Ele quer nos usar para atingir mais pessoas. A pandemia trouxe mais forte ainda essa questão das dores emocionais. Com certeza você sentiu mais, é uma sensibilidade que tá nesse tempo agora, né? Ó, Salinas presente aí, né, Nadi? Você com certeza sentiu mais, emocionalmente nós estamos mais sensíveis, tem muita coisa brotando, tem muita coisa vindo à tona nesse tempo, né? E nós precisamos estar atentos para isso, para quê? Para aproveitarmos esse momento da cura, para nós sermos curados, mas também para outras pessoas serem curadas a partir de nós. Então lembra sempre disso, uma pessoa curada cura outras pessoas, uma pessoa doente, uma pessoa bloqueada, ela bloqueia ou reforça o bloqueio de outras pessoas. Então nós precisamos ser esses trabalhadores da última hora, que são chegados mesmo no final do dia, mas chegam com tanta disposição e faz o trabalho que o Senhor está nos convocando. Então nós somos convocados neste tempo para instaurar junto com o Senhor o reino de Deus. É chegada a hora. É chegado o reino, né? Então nós estamos aqui para isso. Mas para isso nós precisamos dedicar um tempo para nossa cura, para curar outras pessoas, né? Todo mundo tá chegando aí, sejam bem-vindos, muito bom ver tanta gente que eu gosto e gente que eu não conheço ainda, mas gente que eu conheço há muito tempo aqui junto comigo nessa hora, né? Hoje, quando eu preparava aqui a live, eu perguntava para o Senhor, eu quero ir para um nível mais profundo, me mostra coisas que eu não vi ainda, né? Me mostra coisas que eu não vivi, me mostra os meus bloqueios que eu não vi ainda, porque sempre existe um nível mais profundo para o Senhor nos levar. E sobre isso que fala Ezequiel 47, que nós começamos aí com essa leitura, né, de Ezequiel 47, onde fala que as águas elas começam baixas e à medida que você vai andando, à medida que você se coloca em movimento, as águas vão subindo. Então, a primeira coisa muito importante para nós nós estamos aqui, nós estamos em movimento. Então, parabéns para nós, que no sábado de manhã nós estamos aqui neste movimento. Ah, André, mas eu tô parada. Não tá parado, porque a sua alma tá aqui, o seu coração tá aqui. Isso, Nádia, caderno e caneta é importante, que vão vir muitos insights, né? E aquilo que fizer sentido para você, você corre e anota, para depois você perguntar para Deus, pergunta para Ele, por que isso mexeu comigo? Por que isso me incomodou ou por que isso tocou meu coração? Quando você percebe, é uma vibração que chega em você, você tem que pegar essa informação e trabalhar isso diante de Deus. Senhor, por que eu pensei nisso? Por que veio isso? E assim a gente consegue avançar. Então, quando nós estamos andando, como diz a passagem de Ezequiel 47, andou ou mediu 1000 côvados, subiu o nível. Mediu 1000 côvados, subiu o nível. E mediu 1000 côvados e subiu o nível. De um tal nível, tão alto, que não era mais capaz de colocar os pés no chão. Ou seja, estava sendo levado para o rio. Quando é que eu e você chegamos nesse ponto, chegamos nesse nível? Quando nós estamos vivendo o nosso propósito. Então, a raiz de tudo, por que nós estamos aqui nessa terra, neste tempo? Para cumprir um propósito. Só que, de um lado, de uma ponta, tem um propósito. Oi, Vivi, seja bem-vinda, amiga. De uma ponta tem o propósito, o motivo pelo qual Deus nos colocou aqui neste tempo e neste lugar onde nós estamos, onde eu e você, onde você está, onde eu estou. Da outra ponta da história, existe o bloqueio. Isso tem que estar muito claro para nós aqui, para a gente entender por que as coisas acontecem. Quando eu entendo isso, eu vivo na minha vida aquela passagem em Gálatas que fala, não é contra homem de carne e sangue que nós temos que lutar. Então, muitas vezes, a nossa história é uma história doída, todos nós temos pontos doídos na história, uns mais, outros menos, uns com mais consciência, outros com ou menos, mas todos nós temos pontos para ser trabalhado, mas não é por acaso. Às vezes uma pessoa, por exemplo, que sofreu um abuso sexual, né? Abuso sexual, imagino a dor que é de uma pessoa, eu sinto muito realmente por todas as pessoas que já sofreram algum tipo de abuso sexual em qualquer nível, é uma dor grande. Aí, se a pessoa não tem essa clareza,
esse discernimento que eu acabei de colocar, que é por causa do propósito que houve o abuso sexual. Como assim, Andréia? Deus quis? Não, pelo contrário. É porque Deus te mandou para um propósito que o inimigo de Deus coloca o bloqueio através de um abuso sexual. Então é por causa do propósito, mas Deus não te fez com essa dor para você servir de forma alguma. Deus te colocou para cumprir um propósito nessa terra. Essa é a vontade perfeita de Deus. Aqui no propósito, aqui está a multiplicação, aqui está o transbordo, aqui está a riqueza, aqui está a prosperidade, aqui está a vida plena. É quando eu cumpro um propósito. Por conta disso, o inimigo de Deus vem antes, às vezes gerações antes, e coloca aqui o problema, que pode ser um abuso sexual, pode ser um bloqueio de religiosidade dos nossos pais, pode ser um bloqueio de escassez dos nossos pais. Às vezes vem antes, vem dos avós, dos pais, para garantir que você vai ser bloqueado aqui, para você não chegar aqui. Quando nós temos essa clareza, nós entendemos que não é contra homem de sangue e carne que nós temos que lutar, mas contra as forças espirituais espalhadas nos ares que já te bloqueou e quer te manter aqui bloqueado, para você não avançar para a plenitude, que é o cumprimento do seu propósito. Então, com certeza, você tem um propósito grande, que todo o propósito de Deus é grande, é atingir pessoas, é testemunhar, é mostrar com a sua vida, com a sua prosperidade em todas as áreas, é mostrar uma família próspera, é mostrar uma espiritualidade próspera, é mostrar questões financeiras também, a prosperidade em todas as áreas. E quando você não está fazendo isso, você não cumpre, então, o papel pelo qual você foi chamado. Mas por que isso? Porque existiu um bloqueio muito tempo antes. Isso é tão profundo que aí explica muito e nós tiramos então o foco em cima da pessoa. Então não foi o meu pai, então não foi aquele religioso, então não foi aquela pessoa que abusou de mim ou que me humilhou, que me machucou, não foi aquela pessoa. São forças espirituais espalhadas nos ares. E aquela pessoa que fez aquilo na infância, ela estava bloqueada. Por exemplo, um pai, por melhor que ele tenta ser, vamos falar aqui hoje sobre bloqueio de paternidade. Um pai, por melhor que ele se esforce, que ele tenta ser, se ele tentando ser bom, ele é um pai extremamente ausente. Tem muitos casos assim, né? Pais que foram embora da casa, abandonaram a casa, abandonaram a família em prol da família. Para sustentar a família, ele ficou ali anos ou meses, ou sei lá quanto tempo longe, mandando dinheiro para a mãe. Tá tudo certo? Na cabeça dele tá tudo certo. Mas e se você foi criado assim, você foi criado por conta de um pai bloqueado. Então o pai sendo bloqueado, ele também bloqueou você. Então, por isso que nós precisamos então da cura, né? E é isso que nós vamos falar muito aqui hoje. Então, nós temos 3 estágios. Eu sempre gosto de falar sobre essa questão dos bloqueios, vocês sabem disso, né? Sempre eu falo dos 3 estágios. O primeiro estágio é o segundo estágio, é o estágio do deserto, e o terceiro é o de Canaã. Então, pra gente entender um pouquinho a história, eu sei que tem muita gente Bíblia que tá me ouvindo aqui agora, mas eu vou só lembrar um pouco da história, né? Então, começando lá em Gênesis, nós vamos ver a história do povo hebreu, né? Abraão, Isaac, né, e Jacó. Então o povo de Deus vem disso aí. Onde é que estava a promessa? A promessa foi feita lá para Abraão, né? Mas aí veio Isaac, Jacó. Em Jacó se cumpre a promessa, as 12 tribos de Israel. Todo mundo aqui conhece muito bem a história de José. Então o que aconteceu com José? É o povo de Deus que primeiro joga José na cisterna, José vai lá, vence, acho que vocês conhecem essa história, né? Tá lá em Gênesis. E aí José vai para o Egito, José é vendido para o Egito e foi traído pelos irmãos. Só que o que José fala sobre isso? Deus me mandou na frente. Deus me mandou na frente para onde? Para o Egito. E ali, aquele tempo, eles vivem um tempo, então, de grande prosperidade. E aí, Nanda, seja bem-vinda, lindona. Então o povo de Deus vive ali, depois dessa história toda, um tempo de grande prosperidade, porque o José vai na frente, foi vendido como escravo, mas tudo bem. Pequeno detalhe da história de José, né? Mas ele ali, ele fica próximo ali do faraó, ele é o homem de confiança do faraó, e ele tem acesso a todas as riquezas, traz então o pai e todos os irmãos.
todos os descendentes vivos naquela época de Abraão, né, de Isaac, consequentemente de Jacó, vai para o Egito e tudo fica lindo, fica maravilhoso e eles tipo reinam na terra, tá tudo ótimo. Só que Êxodo começa dizendo que morreu, lógico, pela idade, né? Morre então José, morre todos os irmãos, os patriarcas morreram todos pela idade mesmo, normal. E morre também Faraó, que era o amigo deles, né? Que era o que protegia eles. E o povo de Deus, aí a nota é essa, cumprindo o propósito. Qual é o propósito? Ser tão grande, tão próspero que encheria a terra. Isso Deus falou lá para o primeiro, para Abraão, né? E estava se cumprindo no Egito. Só que o que o inimigo do povo de Deus, no caso aí, na pessoa de Faraó. O Faraó, junto com a liderança, eles olham para o povo de Deus crescendo sem parar, já depois que tinham morrido os patriarcas, José e todos as cabeças, né, das 12 tribos, olha para o povo e vê o quê? Vê prosperidade e vê o futuro. E vê a força do povo. Então o que acontece nessa hora? A escravidão. Eles colocam a mão em cima e falam, vamos segurar esse povo. Está no iniciozinho de Êxodo. Vamos segurar esse povo aqui. Vamos bloquear esse povo. Vamos escravizar esse povo. Vamos colocar tanta carga em cima deles que eles não se multiplicarão mais nessa velocidade. E isso vai dar para nós uma tranquilidade. Porque eles estão multiplicando tão rápido que eles têm força para tomar o mundo se eles quiserem. E aí o inimigo do propósito, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, o inimigo do homem de Deus, bloqueia lá na história para não cumprir o propósito. Essa é a base de todo bloqueio. Nós precisamos entender isso para a gente entender a guerra que nós estamos envolvidos, né? E aí acontece então mais de 400 anos de escravidão. O inimigo de Deus conseguiu segurar o povo de Deus por mais de 400 anos. Essa é a história que está no iniciozinho de Êxodo, né? E aí quando você vai lá, você vê uma frase linda logo no iniciozinho que fala assim, Deus olha para o sofrimento do povo, olha para as suas promessas e envia então Moisés para tirar o povo da escravidão. Então vamos pensar um pouquinho o que é escravidão. Fala, mas isso está tão longe, isso está lá em Gênesis, Êxodo. O que nós precisamos entender, se nós somos esse povo de Deus, nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela fala de nós o tempo todo. Não é uma história que aconteceu na história, no passado. É uma história que traz para nós luz o tempo todo, né? A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Assim o salmista disse, e assim é verdade hoje. Então hoje a palavra de Deus, com a história que aconteceu há tanto tempo, traz luz para nós hoje. Quando é que então que nós estamos na escravidão? Quando é que o povo estava na escravidão? Quando alguém segurou ele para não ser tudo aquilo que Deus projetou o povo para ser. Quando é que eu e você nós estamos na escravidão? Quando o inimigo de Deus nos bloqueia usando pessoas na terra e nos segura muito longe para não cumprir a vontade perfeita de Deus nessa terra. Então nós temos o propósito, então lembrando, de um lado está um propósito, aí na outra ponta está o bloqueio, para garantir que eu nunca seja capaz de fazer aquilo que eu fui chamada para ser. E quando eu me submeto a isso, tá tudo certo. O inimigo de Deus faz festa. Por quê? Porque você não abriu sua boca, porque você não fez o que tinha que ser feito, você não multiplicou o que tinha que ser multiplicado, você não testemunhou a prosperidade de Deus do jeito que você foi chamado para fazer, e aí o inimigo fala, top, é isso mesmo, e o bacana é que agora você é bloqueado, você bloqueia a próxima geração, e pode ser que a sua família fique 400 anos na escravidão. Assim o povo de Deus ficou. 400 anos na escravidão, 430 para ser mais exato, né? E aí até vem Moisés e começa toda a história de Moisés. Então quando nós concordamos ou quando nós não enxergamos a escravidão que nós vivemos, nós só estamos perpetuando a escravidão. Então a escravidão, é interessante que a escravidão tem sofrimento. A próxima fase é o deserto também tem sofrimento. Aí você fala, André, eu vou sair da caldeira para cair no fogo? Então vai dar tudo, não. Deixa eu ficar quieta no meu canto então. O sofrimento da escravidão é um sofrimento infrutífero.
infrutífero. Infrutífero. Obrigada, Vânia, obrigada. E Vânia torcendo aí, muito bom, né? Então, é um sofrimento infrutífero. O povo de Deus sofreu mais de 400 anos para quê? Para nada, só para sofrer. Geração em cima de geração, geração em cima de geração, todo mundo sofrendo para nada, longe da vontade de Deus. Quando eles entram para o deserto, eles também sofrem as questões próprias do deserto, mas o deserto está levando eles para a vontade perfeita de Deus. Então, o sofrimento que nós encontramos quando nós vamos nos curar é um sofrimento que vai dar fruto da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Se eu fico quietinha no meu deserto, na minha escravidão, eu sofro uma vida inteira e não dá em nada. Eu ainda corro o risco de segurar a próxima geração, que são os nossos filhos, nossos sobrinhos, as pessoas que estão próximas de nós. Eu seguro essa próxima geração. Eu abro a minha boca na escravidão e eu seguro às vezes uma mãe que vai ser mãe de uma criança que poderia fazer, que veio para atingir um monte de gente, mas eu bloqueei uma mãe que bloqueia um filho e a escravidão continua. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o sofrimento da escravidão é infrutífero. E a segunda coisa, eu preciso ver. Eu nunca vou sair do deserto, da escravidão, do Egito, se eu não conseguir ver que eu estou na escravidão do Egito. Se eu não enxergo isso, eu sempre acho que é normal. E eu vou achar que eu tô no Egito, que eu tô na escravidão, porque o governo não ajuda, porque meus pais eram pobres, porque eu fui abusada na infância, porque eu não tive pai presente, porque eu sempre passei fome e não tive dinheiro, porque eu fui criada na religião X. Eu sempre vou achar uma frase que justifica a minha vida infrutífera, ou na minha vida de pouco fruto. Não, eu não dou fruto, mas também, olha a minha história. Não, eu não estou fazendo grandes coisas, mas também, olha o que aconteceu comigo na infância, ou eu nasci na família, enfim, eu vou estar sempre dando uma justificativa. Então, quando eu pego, pra mim, eu sou aquela pessoa da última geração na escravidão. E eu decido então que eu sou a última que viveu na escravidão, que a partir daqui, as próximas gerações que vão vir a partir de mim, elas viverão o melhor de Deus. Eu tomei então a decisão de sair do Egito. Todas as vezes que eu estou vivendo no meu bloqueio, eu estou vivendo na escravidão do Egito. Isso é muito importante a gente entender para querer sair do Egito. E eu até comentei essa semana falando sobre essas questões, né? Que uma vez eu questionei pra Deus, né? Deus, esse deserto meu tá demorando demais. Quantos anos eu vou sofrer ainda nesse deserto? E Deus falou do meu coração, né? Que deserto? Você tá no Egito, você nem saiu do Egito, você quer que acaba como? Então, olha só. O Egito, ele pode nunca ter fim. O deserto, ele tem um fim. Não tem como ele não ter fim. Então, deserto é processo, tem início, meio e fim. O sofrimento do Egito, da escravidão, ele pode ficar mais de 400 anos. Ele pode ficar a minha vida inteira. Eu posso nascer na escravidão e morrer na escravidão. Então, isso é importante a gente entender. Porque o sofrimento, quando eu aceito o sofrimento, eu aceito o processo, eu aceito a cura dentro do deserto, eu estou aceitando o processo. Quando eu aceito o processo, a cura acontece. Bom dia aí, todo mundo que está chegando, Lohane, Helena, sejam bem-vindas. E então, o que nós precisamos então? Ver e avançar. E nós avançamos agora então para a cura, entender a cura. Então, nós vamos falar só sobre esses processos, depois vamos falar de cada uma dos bloqueios mais comuns que tem, né? Acho que eu vou falar logo, por quê? Pra gente começar a entender o que é bloqueio e o que não é. Bom dia, Adriana, bom dia. E nós temos vários bloqueios. E às vezes nós pensamos que não é bloqueio. É por isso que eu falo, tem que ver, tem que enxergar. Porque eu tenho que saber que aquele, entre aspas, problema que eu tenho, não é um problema, é um bloqueio. Né? Um bloqueio super comum, né? Um bloqueio de aprendizagem. Bloqueio de aprendizagem. Essa é a hora que vocês devem começar a anotar, quem não começou ainda, porque vocês têm que se identificar.
Você tem que saber que se isso tá com você, se você tá com esse bloqueio, você tem que agora buscar a cura. Nós vamos falar sobre cura aqui também, né? Então, bloqueio de aprendizagem. É interessante, nós estamos num mundo totalmente online, né? Virtual. Eu tô aqui junto com vocês, eu sinto o coração de vocês, eu sinto a energia de vocês, eu sinto a presença de vocês, mas nós estamos aqui, cada uma num estado diferente, numa cidade diferente, pelo menos numa casa diferente. Então, nós estamos num mundo que se tornou online. E isso, eu tenho 50 anos. Quem tem mais idade sabe a dificuldade que é mexer com esses negócios de internet, né? Eu tô ouvindo as novinhas aqui, vocês não têm dificuldade, mas eu sempre tive, né? Mas só que eu decidi aprender. Então, o bloqueio de aprendizagem é quando eu olho pra alguma coisa e aí eu falo, não é pra mim. Ah, eu não consigo. E aí fala, não, eu não consigo porque eu tenho 50 anos. Quer dizer, tô justificando o meu bloqueio. Mas o bloqueio de aprendizagem não é simplesmente eu ter uma dificuldade de aprender. Porque eu tô vendo aqui a Sara tá online, né? Sara é novinha. Então, se Sara pega um aplicativo, pegou aqui, né, tô com outro celular aqui, pegou um celular e ela vai tentar aprender alguma coisa aqui no celular, assim como as minhas filhas, né? É rapidinho. Eu tenho a caçula aqui de casa, tem 22 anos, né? Quando eu engancho, não consigo, ela vai lá e fala, não, mamãe, resolveu. Então, eu vou demorar um pouco mais, porque é por causa da idade mesmo, porque ela nasceu no mundo tecnológico e eu não. Só que se eu tenho bloqueio de aprendizagem, eu vou falar o que eu às vezes escuto das minhas alunas, eu falo com minhas alunas assim, né, no médio emagrecimento, uso o aplicativo de contagem de caloria. Sabe o que eu ouço de mulheres com 35, com 40 anos, às vezes com 45, tudo menos do que eu? Nossa, eu não dou conta disso não. Nossa, eu não entendo nada desse negócio de tecnologia. Eu não consigo um aplicativo. Eu não consigo aprender um aplicativo. Isso mostra um bloqueio de aprendizagem. Eu posso aprender, se eu estou desbloqueada, eu posso aprender qualquer coisa que eu quero. Qualquer coisa que eu queira, né? Queira é melhor. Qualquer coisa que eu queira, eu posso aprender. Ah, André, mas eu não tenho jeito, tá? Então eu vou demorar um pouquinho mais. Então, por exemplo, a minha filha, se ela vai aprender, ela comprou um celular novo. Para ela aprender, é assim. Eu também comprei um celular novo. Eu demoro um pouco mais, o processo é diferente, mas eu posso aprender qualquer coisa. E assim eu aprendi a fazer live, assim eu aprendi a editar vídeo, assim eu tô aprendendo um monte de outras coisas nesse mundo virtual. Agora, é claro, você pode, se você tiver mais facilidade nesse mundo virtual, você vai aprender mais rápido do que eu, mas isso não quer dizer que eu não vou aprender. Então, quando eu tenho um bloqueio de aprendizado, é que eu escutei muito na infância. Nossa, mas você é burro. Você é burra, você não aprende nada. Tô te ensinando 1000 vezes aqui e você não aprende nunca, você erra nas mesmas coisas. Então, se você ouviu isso na infância, isso volta à sua memória, anota, porque é uma coisa que você precisa trabalhar. Né? Então, muitas mães, por não ter habilidade didáticas, né? Pedagógicas, não tinha habilidade e às vezes não tinha tempo, não tinha paciência, às vezes tinha muitos filhos, não sei qual é a sua história, pode ser que também seja um só, talvez você, mas na aula você não tinha essa. E aí a sua mãe não tinha essa compreensão, sua mãe não tinha essa compreensão. Talvez a professora não tinha essa compreensão. E aí ela falou com você, quando você era criança, que você é burra. Você é burra, menina, você não aprende nada. Ó, eu vou te colocar aqui nessa parede, aqui com essa orelha de burro. E desenhou, isso existiu, né? Acontecia uma época, né? Hoje é até crime, né? Mas acontecia, colocava a orelha mesmo desenhada de burro, colocava na frente, colocava no castigo. E essa criança, às vezes com 6 anos, com 7 anos de idade, numa sala de aula, num ambiente que não era um ambiente da casa dela, um ambiente que já era um pouco estranho, colocava ali na parede com a orelha de burro, porque não conseguia aprender. E na verdade é só porque ela tinha outras inteligências, né? Hoje é mais comum, né? O Gartner veio e falou sobre as múltiplas inteligências. Hoje a gente sabe disso, que uma pessoa pode ter facilidade em um e dificuldade no outro, mas naquela época, quando você era criança, não tinha essa facilidade. Então, se você não era inteligente o suficiente para tirar 9, 10 em matemática, em português,
Aqui já tem a Ivane lembrando que foi chamada de burra. Então, se você provavelmente tinha outras facilidades, mas em português, em matemática, em leitura, talvez você não tivesse essa facilidade. Então, você ouviu quando criança, se você ouviu e você está lembrando disso, é porque isso provavelmente fez um registro na sua história, na sua cabeça, e você hoje pode ter dificuldade de aprendizagem com um bloqueio de aprendizagem, né? Então é isso, é que você precisa então resolver isso, é um bloqueio, né? Outro bloqueio, autoimagem. A autoimagem vem muito, meu cabelo sempre foi assim, né? Encaracoladinho, sempre foi de cacho. E durante muito tempo eu neguei isso aqui. Eu neguei muito tempo. Durante muito tempo eu fui escrava, né, da chapinha. Quem nunca, né? Atire a primeira escova aí, quem nunca negou os seus próprios cachos, né? E eu descobri, dentro de um processo, né, agora meu, que eu negava os meus cachos por um bloqueio de autoimagem. É interessante, lá em casa, na casa dos meus pais, né, nós somos 4 meninas. Um menino, mais 4 meninas. Falando pra vocês ou tá tranquilo? Ó, crítica assim, ela tem um cabelo, ela é inocente, mas ela diz que a única que tinha um cabelo. Ou com cabelos naquela época acho que voltou, né? Voltou.